meus queridos irmãos, minhas irmãs, muita satisfação, com muita alegria, cumprimento a todos em mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e darmos seguimento ao Escatologia 5. Hoje estaremos entrando na aula de número 29. Eu gostaria, antes de dar início a esse estudo, de convidar o irmão Arlindo. Ele já assiste pela internet há muitos anos, acompanhou vários dos escatologias, tanto aqui nesse local mesmo, quanto hoje ele acompanha lá de Cacoal, Rondônia. Ele está nos visitando hoje, nos honrando com a sua presença. Eu queria convidá-lo para que ele dirigisse a oração inicial de hoje. Primeiro, boa noite e dizer que é um prazer estar aqui com todos, né? E mais uma vez poder participar desse estudo aqui. Então vamos orar, né? Ó bondoso Deus, obrigado por nos trazer até aqui, para poder nessa noite ouvir a Tua Palavra e estudar. Amém. E que o Senhor oriente ao Rafael que nós vai conduzir nesse estudo, Pai, para que possamos sair daqui satisfeito e aprendendo muito mais. Amém. Que o Senhor abençoe aqueles que não puderam vir. Que o Senhor abençoe aqueles que vieram para poder voltar para os seus lares. Amém. E conduzir-los sempre em bons caminhos. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Em nome de Jesus te agradeço. Amém, Senhor. Bom, estamos estudando o Santuário Celestial. Hoje estará completando a 6ª aula estudando o Santuário Celestial. Nós vimos que Daniel 8,14, que trata dos 2.300 anos, olhando de maneira simples e sintetizada, o período começou em 457 a.C. e se estendeu até o ano de 1844, os 2.300 anos. Na compreensão profética, vimos que essa profecia se divide em duas partes, para facilitar nossa compreensão. O período que foi para o povo judeu, que foi até o ano 34 da era cristã, ou seja, desde 457 a.C. até o ano 34, fechou os 490 anos, que foi a primeira parte dos 2.300 anos. A segunda parte, os 1.810 anos, que vai do ano 34 até o ano de 1844. Esse período, que nós entramos já algumas aulas, está abordando os 7 períodos da igreja cristã, que nós temos em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Também envolve o período dos 7 selos apocalípticos, das 7 trombetas apocalípticas, que também estamos trabalhando encaixados dentro do mesmo contexto. Veja que 22 de outubro de 1844, que nós estaremos estudando logo mais adiante, é o período então em que inicia o último período da igreja cristã, Laodiceia, o 7º período. A aula passada, que foi a 5ª aula tratando do Santuário Celestial, nós entramos na igreja de Tiatira, ou período conhecido por Tiatira. Vimos que esse nome, Tiatira, é um nome de origem macabeu e quer dizer sacrifício de trabalho. Vimos que a cidade de Tiatira, aonde foi focado o trabalho dessa igreja apontado e descrito pelo profeta João, do Apocalipse, era uma cidade cercada por rios, infestado de sanguessuga. E esse período que compreende a profecia focada da igreja de Tiatira, esse período conhecido por Tiatira, é o período que vai desde o ano 538 da era cristã até o ano de 1798 da era cristã. O período do ano 34 até 1844, ele culmina os 6 períodos da igreja cristã. O 7º é a partir de 1844, que é Laodiceia. Mas 6 está fora desse período. Está fora do período dos 2.300. O último período da igreja cristã, que é Laodiceia, nós estaremos estudando mais à frente, inicia exatamente na finalização dos 2.300 anos. Os 2.300 anos estão apontando para isso. Lembra que na aula passada nós encaixamos o Apocalipse 12 dentro do período da igreja de Tiatira? Está lembrado? Então, Apocalipse 12, no verso 6 e no verso 14 de Apocalipse 12, está tratando da mulher que em profecia? Igreja.
fugiu do período dos 1260 anos. O que estava acontecendo nos 1260 anos? Lembra? Perseguição, supremacia papal. A mulher, então, a igreja, foge para o deserto. Que nós vimos na profecia que se trata de quê? Estados Unidos da América. Então, lá no Apocalipse 12, tanto o verso 6 quanto o verso 14, fala dessa mulher fugindo pelo deserto. E esse deserto, que é os Estados Unidos da América, que havia sido descoberto dentro desse período, as Américas foi descoberta dentro desse período dos 1260 anos. As Américas em 1440, 1500 o Brasil. Então, veja que a América do Norte, a América Central e a América do Sul, todas descobertas entre 1440 e 1500. Dentro do período, porque o período de Tiatira vai do ano 538 ao ano de 1798. Então o povo descobre esse novo mundo, vamos dizer assim, e começa a fugir da sanha perseguidora de Roma. Aí o Apocalipse apresenta no verso 6 e no verso 14 a mulher então fugindo para o deserto, ao seu lugar preparado por Deus para que ali alimentasse durante, ou no verso 6, que ele fala de 1260 dias, ou no verso 14, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ora, veja, tanto João do Apocalipse, que estava ali no ano 100 da era cristã, estaria vivo em 538? Não estaria. Ele não estaria mais vivo. Daniel, então, que viveu mais de 500 anos antes, nem se fala. Não estaria vivo. Por isso a profecia simbólica de um dia igual a um ano se aplica nessa profecia. A indicação de interpretação profética indicada pelo Ezequiel, capítulo 4, verso 6, um dia te darei por cada ano. Vai se aplicar aqui justamente porque os profetas que trataram desse tema não estariam vivos quando acontecesse. O milênio, por exemplo, apocalíptico, que nós vamos estar estudando mais à frente, João falou dele, e é milênio literal. Por quê? Porque João vai ressuscitar no primeiro dia do milênio. E a profecia aí não aplica Ezequiel 4, 6, quando é literal. A ressurreição de Cristo, ele falou que ia ficar no vento da terra durante 3 dias. Ele ficou 3 dias no vento da terra, porque ele participou da própria profecia dele. Mas as profecias que os profetas não participaram, quando começou a profecia, o profeta estava vivo, tudo é literal. Jeremias falou dos 70 anos do cativeiro babilônico, que quando começou Jeremias estava vivo, durou 70 anos. Ele morreu logo depois, mas quando a profecia começou ele estava vivo. Moisés, que falou dos 40 anos do deserto, foram 40 anos, porque Moisés participou inclusive dos 40 anos do Êxodo. Entende? Abraão falou dos 400 anos da escravidão egípcia, ele participou, porque quando começou a escravidão egípcia, ele estava vivo. Então todas as profecias, nós já estudamos em aulas passadas, que encaixam com esse princípio, e as simbólicas, então, que trata de um dia igual a um ano, cada dia um ano, essa aí só se aplica a Ezequiel 4,6 quando o profeta está morto, quando iniciar a profecia. Esses 1260 anos, nós sabemos que são anos, porque tanto João quanto Daniel, que falou dessa profecia, não estaria vivo quando começasse essa profecia. Foi exatamente no ano 538 da era cristã. João, o último deles, morreu no ano 96 da era cristã, com 100 anos de idade. Esse período realmente de 34 a 1844 são os 1810 anos? Ou... São, até 1844. 1810 anos. Agora, 1260, que é uma parte desses 1810, é só na igreja de Tiatira pega os 1260. Parte dos 1810. Vamos pegar no quadro aqui e dar uma olhadinha aqui para vocês verem. 457 começou e vai os 2.300 anos até 1844. Essa primeira parte, povo judeu, segunda parte, povo cristão. Primeira parte, 490 anos, que encerra no ano 34. De 457 antes de Cristo ao ano 34 da era cristã. Aqui fechou. Do ano 34 em diante, começa então os 7 períodos da igreja cristã, que parte dele começou, da primeira igreja, começou na realidade no ano 31. O primeiro selo apocalíptico abriu no ano 34. E aí vai andando mais ou menos assim. Primeiro selo e a primeira igreja andou junto. Segundo selo e a segunda igreja, que foi Esmirna, andou junto. Terceiro selo e a terceira igreja andou junto. Aí daí para frente o quarto selo, quinto selo
e sexto selo, todos abriram dentro do período da igreja de Tiatira. As trombetas também, a primeira trombeta abriu aqui dentro do período da segunda igreja, segunda, terceira e quarta trombeta também, e a quinta e sexta trombeta abriu já na quarta igreja, Tiatira, e o primeiro ai e o segundo ai também. E a sétima trombeta, o terceiro ai está lá na frente, nós vamos estar estudando mais à frente um pouquinho, com a última trombeta, que é Apocalipse capítulo 8, verso 1, também vamos estudar mais à frente, que é escatológica também. Agora, Tiatira, que nós estamos vendo aqui, que vai de 538 a 1798, esse é o período de Tiatira, são os 1260 anos da supremacia papal. Alguns temas ainda temos a abordar aqui dentro, que nós estaremos olhando agora, da igreja de Tiatira, fundamentados em Apocalipse capítulo 12, versículos 15 e 16. Bora lá dar uma olhada. Na aula passada, abordando esse texto, nós vimos que a serpente lançou água da boca dela, a serpente representando Satanás, representando dragão, representando, e nós vimos que animais em profecia, Daniel 7, 17, são formas de governo. Então, usando formas de governos, surgem alguns poderes, alguns animais diferenciados, que lá no livro de Daniel, nós já estudamos para trás, no capítulo 7, aparece aquele esquisitão. Ele mostra primeiro um leão, depois mostra um urso, depois mostra um leopardo com 4 cabeças, e aí um esquisitão que não tem na fauna mundial, que nesse esquisitão que vem 10 chifres, que é os mesmos 10 dedos da estátua do profeta Daniel, e também tem o mesmo significado, representando o ano 476 da era cristã, mostra a queda do Império Romano, que nós já estudamos, a invasão do Império Romano Ocidental pelos 10 povos bárbaros, dos quais 3 deles caíram: Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Na profecia de Daniel, nós já estudamos isso em aulas passadas, que daqueles 10 chifres que tinha na cabeça do esquisitão, 3 caíram. Porque os 7 juntou contra os 3, e é justamente foram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, que se opunham à união de Estado e Igreja, que foi consumada. Porque esses 3 não aguentaram contra os 7, que lutavam, tiravam queda de braço contra eles, e acabaram que perderam. Então, foi uma pressão política internacional muito grande, e finalmente Roma foi estabelecida e surge o poder político-religioso de Roma. Então veja bem, na aula passada nós estudamos que a serpente então lançou água da boca como um rio para tentar arrebatar a mulher que é a igreja pura, que estava indo lá para o deserto. Então se tem uma mulher pura, o Apocalipse também fala de uma mulher impura, prostituta, por coincidência. No capítulo 2 de Apocalipse, do verso 20 ao 21, nós vimos a igreja de Tiatira sendo representada justamente por quem? Rainha Jezabel, que é um exemplo de prostituição maior, de vacalhação maior, de impiedade maior, de indignidade maior do que o dessa rainha. E aparece justamente uma mulher, uma rainha que viveu no passado, fruto da apostasia de um rei que vivia de forma absolutamente apostatada, de forma ímpia, uma marca lamentável na história do povo de Deus, do período do Antigo Testamento. Ela aparece aqui no Apocalipse, tentando qualificar a condição que estaria vivendo essa igreja de Tiatira. A liderança da igreja que foi um dia a igreja de Deus, agora perseguia os cristãos. Começou no noroeste da Itália, a matar os valdenses, a perseguir e matar os valdenses, e se estendeu por toda a face da terra durante 1260 anos. A igreja que surgiu com Cristo. Foi tão curioso isso aí, que nós já vimos que no período de Pérgamo, por exemplo, no dia 25 de dezembro do ano 425, ela colocou nome na igreja. A igreja que era conhecida como Igreja dos Cristãos, passou a ser chamada de Igreja Católica, Apostólica, Romana. Católica porque é universal, estava certo. Apostólica, que veio dos apóstolos, estava certo também.
romana foi o erro. As decisões não estão na Bíblia nem no céu. Está em Roma. E constituíram o indivíduo com diversos nomes de blasfêmia dentro da sua estrutura eclesiástica, que um deles, vicarius filii Dei, quer dizer substituto do Filho de Deus, sendo que Cristo é insubstituível. Se tem um ser insubstituível no universo, está aí, o Filho de Deus. O Pai dele também é insubstituível. A família divina é insubstituível, porque nós estamos falando de Criador. Agora, nós, mortais, todos somos substituíveis. Não tem nada a ver, você falou que nós somos mortais, eles são criadores. Existe uma ideia de que em certo momento da eternidade, Deus passou a Jesus a autoridade de ser como Ele. Procede isso? Claro. Então quer dizer que Quando Jesus ele veio, não nasceu imortal na criação. Não. Se tem um mistério na criação, um mistério absoluto, para nós mortais hoje, quem criou Deus? Esquece. Não existe. Então, pronto. Realmente, nossa, não... Então agora vamos para Jesus. Nós estamos falando de um personagem que surgiu depois de 4.000 anos aproximadamente de história de pecado sobre a face da terra. Aonde esse indivíduo, que já era filho de Deus, que ninguém sabe quando que surgiu na história do universo, nem importa saber, o que importa é que é Deus. Eles, a família divina, decidiu vir aqui nesse planetinha insignificante e resgatar os seres que caíram no universo inteiro a partir da obra feita aqui, nesse planeta. O Pai, Filho e Espírito Santo envolve Maria. E o Filho se torna um embrião no útero, no ventre de Maria. Pronto. Aí ali estava nascendo o quê? Um ser potencialmente divino e potencialmente humano. O Deus homem. Mas nós estamos falando de um ser que ia pagar um preço para poder resgatar não só o cumprimento da sua missão com êxito, como toda a raça que caiu um dia que quisesse ser salva. E o preço seria morte, porque sem sangue não há remissão de pecados. Então ele morre a morte eterna lá no Calvário. Por isso que ele suou sangue no Getsemane, porque ele sabia o tipo de morte que ele ia passar no Calvário. Aí está o X da questão. Ele não ia suar sangue por causa de chicotada, por causa de lança no peito. Não, isso aí não é para ele. Quando ele estava falando de Lázaro, ele disse que Lázaro é nosso amigo. Jesus não ia preocupar com dormir. Isso aí jamais seria problema para ele. Agora, morte para Deus é absoluto. Vida é absoluto. Esse negócio de sono da morte é uma válvula de escape para poder tratar da história do pecado aqui na nossa... aonde nós vivemos. Entende? Por quê? Cumpriu a missão? Descansa. Não cumpriu a missão? Está vivo. Não vai cumprir de jeito nenhum? Também descansa. Para dar lugar para quem tem condição de cumprir. Porque Deus tem pressa de resolver a história do grande conflito logo. Quem não está com muita pressa é muitos crentes, mequetrefe, que vivem nas igrejas por aí afora. Não parece que está com pressa. Se tivesse com pressa, estava cumprindo com a missão. Estava preocupado em cumprir com a missão, porque quanto mais cedo cumprir com a nossa parte do trato, que é de Deus, já foi cumprida. O que está faltando é pouca coisa e está dependendo de nós. Ele falou que vai dar poder, deu. Falou que ia mandar o Espírito Santo, mandou. Está aqui. Mas está faltando nós fazermos a nossa parte para que esse Espírito Santo potencialize o seu poder na face da terra, sobre a igreja, sobre o povo de Deus, e a obra possa ser finalizada. Então, a obra de Cristo, quando os 33 anos e meio que ele viveu aqui, ele viveu como mortal, sentiu dor e morreu, só que não foi sono da morte, somente. Ele morreu a morte eterna e ressuscitou dela. E quando ele ressuscitou dela, seres que dormiam no sepulcro ressuscitaram com ele. Santos, de fato, do passado, que foram classificados assim porque o mérito de Cristo cobriu. E ele levou esses indivíduos com ele, passou 40 dias aqui na face da terra. O Desejar a Todas as Nações trata desse tema com tranquilidade, a página está logo aí abaixo. E ele levou, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 ao 10, onde trata da ascensão de Cristo, no Desejar a Todas as Nações, aí nessa página que está aí abaixo, ele
ele entrega esses como primícia dos mortos a Deus. Porque a primícia dos vivos são os 144 mil que serão selecionados aqui para conduzir a grande multidão no desfecho final. E nós estaremos estudando isso mais à frente. Então, Cristo ressuscita e resgata a sua forma divina. Por isso que ele não foi reconhecido. Nenhum dos seus discípulos o reconheceu, nem Maria Madalena, nem ninguém. Porque ele recuperou a forma física dele, de Deus. Não só de uma criatura, porque ele se tornou um homem, se fez carne e habitou entre nós, mas ele já era Deus. Lá no Evangelho de João, quando inicia o Evangelho de João, ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Está lá, é bem claro. Então, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, quando ele ressuscita, ele reveste das suas vestes reais. Por isso, ele não foi reconhecido por ninguém. Respondeu a sua pergunta? Sim, é porque no livro História da Redenção, diz que quando Deus foi coroar Jesus, Satanás não sentiu inveja. A confusão já vinha, né, no coração dele, né? Mas no início. História da Redenção. Isso é outra história. Esse início aí não tem nada a ver com Jesus na Terra. Não. É o Filho de Deus. Sim, é o Filho de Deus. No Antigo Testamento, Miguel, o arcanjo Miguel. Certo. Então tá bom, beleza. Fechou? Fechou. Então, beleza. Então, Jesus Cristo, nós estamos falando de um indivíduo que apareceu agora, muito depois do percurso tratado pela história da redenção. Então, nós estamos falando do período do ministério de Cristo, já tinha 4.000 anos de história de pecado. Esse período tratado aí dessa coroação que causou inveja nele, foi um período muito anterior do Gênesis para trás. Entendeu? Coisa muito antiga, onde o pecado iniciou lá no céu. Foi nesse período para lá, foi milhões e milhões de anos atrás. Antes de nós pensarmos sequer em ser planeta. Imagine só ser gente, como nós somos hoje. Então agora, Cristo é o Deus homem e eterno e imortal, onipresente, onipotente e onisciente. Alguns interpretam erroneamente que ele teria perdido a onipresença pelo fato do verbo se fazer carne. Mas não se esqueça que todas as carnes que vivem nesse planeta foi feita em imagem e semelhança de Deus. Então não tem muito bababá com isso aí. E é lamentável o erro, não importa de quem quer que tenha escrito ou que tenha pregado sobre isso, tá? Mas é um erro lamentável tratar do fato de que Cristo teria perdido a onipresença pelo verbo se fazer carne. Ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Deus é imutável e é eterno. Tá bom? Qualquer opinião pessoal, que não importa quem escreveu, qualquer personagem bíblico, ou pena inspirada, seja como for, tem muita opinião pessoal. Como Paulo disse, isso diz eu e não Cristo, isso diz Cristo e não eu. É importante a opinião dele, para o contexto dele, etc. Mas isso não conta como doutrina bíblica. Doutrina bíblica é aquilo que encaixa com a posição bíblica, teologia bíblica e ponto final. Dando sequência então, Apocalipse capítulo 12, verso 15 e 16, que comentou a água que saiu da boca da serpente para arrebatar a mulher. Então, água e profecia, nós vimos Apocalipse 17, 15, são povos. Então, nós estamos falando de povos que foi colocado no meio do povo de Deus para ir lá para o deserto. Para que lá surgisse da terra, do deserto, uma outra besta, que nós estaremos entrando agora dentro desse contexto. Veja bem, no Apocalipse trabalha com 3 bestas. A primeira delas é a besta que sobe do mar. Apocalipse 13, verso 1 e 2. Olha o que está escrito lá. Vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, tinha 10 chifres, e tinha 10 diademas na ponta dos seus chifres. E no verso 2 desse capítulo, de Apocalipse, capítulo 13, trata de um comparativo com Daniel 7, com aqueles animais. Diz que ela tinha a semelhança do leão, tinha a semelhança do leopardo, tinha a semelhança do urso, mas que falava como um dragão, e o dragão deu o seu trono e grande poderio para ele. Veja que
coisa mais séria as informações contidas aí em Apocalipse 13, verso 2. Na aula passada nós comparamos os chifres, e já em outras aulas atrás também, os chifres da besta e do dragão são os mesmos, representando os mesmos 10 dedos da estátua de Daniel. Os 10 chifres do esquisitão de Daniel, que é o Império Romano Ocidental, invadido pelos vândalos e transformado na atual Europa em 10 países, a Europa dividida. Pronto. Isso aí nós já estudamos. Então, quando trata de 10 chifres, não importa se está na besta, se está no dragão, se está no esquisitão de Daniel, é tudo a mesma coisa. As 7 cabeças, tanto da besta quanto do dragão, é a mesma coisa que nós já estudamos na aula passada também. São os 7 montes de Roma. Apocalipse capítulo 17, verso 9. São as 7 cabeças, são 7 montes sobre os quais a meretriz está assentada. Nós estaremos estudando na aula que vem, possivelmente, sobre Apocalipse 17, que é a meretriz. Essa meretriz é evidentemente o inverso de Apocalipse 12, que é a mulher pura. Mulher pura fecha Apocalipse 12 com o verso 17, mostrando que ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. E escatologicamente será perseguida de novo. A de Apocalipse 17, que é a meretriz, mostra exatamente ela sentada no colo dos 7 montes. E justamente esses 7 montes, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, Viminale, Quirinale, Esquilino, Aventino, Palatino, Capitólio e Célio, os 7 montes de Roma. Lá no Apocalipse 17, verso 9, está falando que a meretriz está sentada no colo dos 7 montes. Não foi eu que escrevi, gente, está lá. Não tem como fugir, está dando o endereço, está dando a localização geográfica, localização fixa, GPS, do quartel-general do dragão, que colocou uma besta lá, que no capítulo 13, verso 2, ele está dizendo que ele lhe deu o seu trono e grande poderio. Para quem? Para a besta que sobe do mar. E essa besta que sobe do mar, lá no verso 18, diz que ela tem um número. Quem tem inteligência calcula o número da besta. O seu número é 666, é o nome de um homem. Esse vicário e vice-filidei, dentre vários outros nomes atribuídos ao papado, todos jogados em algarismo romano, dá 666. Sem choro, sem conversa, e nós estaremos dando detalhe disso mais adiante um pouquinho, em aulas futuras, quando estiver tratando da perseguição escatológica que a igreja vai sofrer pouco antes da volta de Cristo. Pois não, Arius? Você falando a respeito da besta, tá aí, mas a igreja está modificando isso. Você já observou? Não, você observou isso, você já sabe. Irmão Arius, nós temos a Bíblia, nós temos a pena inspirada, e opinião pessoal. Qualquer um que der opinião pessoal, não importa que cargo que ele ocupa na obra, vai cair com a cara no chão, porque o assim está escrito não deixa margem para conversinha, para inventiva, para ajustes. Não tem nenhum dos personagens da Bíblia que deu qualquer opinião pessoal que se sustentasse sozinho. Pode ser Paulo, pode ser Davi, pode ser quem for. A Bíblia como um todo, ela se escora uma na outra e forma um conjunto necessário. Com os livros que a gente tem, mesmo faltando os que estão faltando, nós temos suficientemente estrutura para dizer que aquilo é a palavra de Deus. Agora, quando você parte para isolar um livro da Bíblia, ou por que a senhora White diz que os livros dela jamais poderiam ser colocados em cima da Bíblia, mas a luz menor. A luz menor, por baixo da Bíblia. Justamente porque fica isolado, como qualquer livro da Bíblia isolado, não tem peso também. Agora, dentro do contexto, tudo tem peso. Entende? Lamentavelmente, as últimas lições dos últimos anos sobre Apocalipse, eu tenho visto vergonhosamente que eles esqueceram o que é a segunda besta do Apocalipse. Não sabe mais, ninguém conhece Apocalipse 11 mais. Esses modernistas aí que estão apresentando essa versão de que está mudando essa teoria,
apocalíptica aí, da forma de ver as bestas, tá resumido nisso. Só que esse livro aqui, O Grande Conflito, tá? Se você for lá na página 263, que trata a Escritura Sagrada e a Revolução Francesa, você tem aqui nada mais, nada menos do que 22 páginas falando, mostrando que a segunda besta do Apocalipse trata da França, quando perseguiu as duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento. Então, para qualquer teoria vir para cima e fazer isso aqui, então nós estamos falando, a primeira besta é a do mar. Mostra o governo político e religioso de Roma. O que é besta? É um animal. Besta em profecia é a união de Estado e Igreja. E no Apocalipse nós temos três nações. A primeira, o Vaticano, que não é só uma nação, que é um país. Nós temos a segunda, que é a França. Terceira, que é os Estados Unidos. E a terceira, que é os Estados Unidos da América. A primeira está em Apocalipse 3, verso 1 e 2, que nós já citamos, e trabalha até na altura do verso 10. A segunda está em Apocalipse capítulo 11, o capítulo quase todo. Apocalipse capítulo 11, do verso 1 ao 7, trata da segunda besta, que é a besta que sobe do abismo, justamente no período da Idade Média. E a última delas, Apocalipse 13, verso 11, que nós tratamos na aula passada, que surgiu fruto da água da boca da serpente lá na terra. Que terra? Do deserto. Que deserto? Estados Unidos. Então, povos jogados no meio do povo de Deus, surgiu lá, que formou essa união de Estado e Igreja, mas uma versão evangélica, uma versão cristã da besta. A primeira delas também é a versão cristã, mas com um quadro de apostasia fora do comum, porque infiltrou a idolatria aberta dentro da igreja. Tudo que Israel fez no passado, como Jezabel forçou e desencaminhou o povo de Deus no passado, juntamente com Acabe, com idolatria. E quando o profeta Elias se manifestou lá e executou mais de 800 profetas, lá no passado, esse camarada, Deus teve que levar ele vivo para o céu, porque não tinha espaço para ele viver nesse mundo mais. Para enfrentar o que ele enfrentou sozinho, diante de Jezabel e Acabe. Ele teve que se isolar, viver longe de família e de tudo. Virar praticamente um eremita, para poder dar conta de cumprir com a missão, pelo poder de Deus. E ele cumpriu, e foi embora no carro de fogo para o céu. Então, Tiatira, que é essa igreja, está mostrando exatamente essas características de Jezabel. Uma igreja que se apostatou a esse ponto e que passou a matar o próprio povo de Deus. Lembra o tanto de profeta que foi morto por Jezabel, por Acabe? Mas na Inquisição, então, virou festa, né? Lá na França, inclusive, quando fala das três testemunhas, eles juntaram as Bíblias em praça pública, representando Antigo e Novo Testamento, para pôr fogo. Pois não, Arilson? Uma pequena observação. A França foi o único país do mundo que atirou fogo na Bíblia, não foi? E que declarou guerra contra Deus, inclusive. Isso, pior. Tem museu esse documento registrado. Isso trouxe uma maldição sobre ela. Renault, Peugeot e Citroën. Sério? Você é mecânico? Sério? Ele está implicado com a marca. Tem um ossário na França, subterrâneo. Eu sei que na França, inclusive no Grande Conflito, relata isso aqui, baseado em fatos históricos reais. Os cadáveres, quando eles criaram a guilhotina, já no final da Revolução praticamente, da Revolução Francesa, toraram jogar os corpos nas praias. Uhum. E crianças eram jogadas vivas em cima das mães, que os adultos começavam a furar os olhinhos e a ferir essas crianças e matavam. No litoral francês. Uhum. Então, o sangue corria igual enxurrada nos meio-fios. O esgoto era céu aberto. E é interessante que esses três países, que representam essas três bestas apocalípticas, são as três principais bases da ONU, né? Que tem o tribunal atualizado da Inquisição, ou seja, que julga as causas internacionais. Não, esse está certo, aquele está errado, se não se submeter ao julgamento deles, junta
Esses três têm o poder de juntar o mundo inteiro, o resto dos aliados, e partir para cima daquele que discordou e resolver o assunto. Como foi lá no Iraque e em vários outros lugares aí que já aconteceram isso. Tá? Então, é um tribunal atualizado, disfarçado, mas pela profecia, pela escatologia bíblica, a última perseguição, a última crise vai partir dos Estados Unidos, para o mundo inteiro. Aí vai ser a última crise. Então isso é o que está na Bíblia, isso é o que nós já aprendemos do ponto de vista teológico e bíblico durante todo o histórico de estudo de Bíblia que nós já tivemos em nossa vida. E assim mesmo, tem muito para aprender ainda, todos nós, sem exceção. Eu citei então esse trecho do Grande Conflito, vai da página 263 até a página 285, 22 páginas, que seria muito interessante para esses pretensos modificadores de opiniões doutrinárias e proféticas da Bíblia, dá uma avaliada lá, porque se manter as opiniões, como eu tenho visto em algumas lições, vai ter que arrancar essas páginas do Grande Conflito e jogar fora. Porque não tem como apresentar lições do Apocalipse sem confirmar que existem 3 bestas e não 2, como tem sido mostrado nos últimos anos de lições apocalípticas. E é interessante que não adianta falar. Então tá aí, vem sempre a mesma coisa. Então são pessoas que estão desinformadas, tem que voltar para o jardim da infância, lá para os primários, e reaprender a Bíblia. E conhecer melhor o Espírito de Profecia, porque esse assunto é muito sério. Esses novos estudiosos da Bíblia, esses grandes pregadores que têm surgido por aí, não têm ouvido falar mais disso aí, porque senão uma organização tão grande que responde como responsável, dizendo que não é de responsabilidade do autor que está ali, mas de uma organização que faz o crivo da lição. E outra coisa, Rafa. Entendeu? Grande Conflito, eu já li ele 5 vezes. O original tem esse aqui. O condensado não. Não tem. Tem o quê? A história da França. O condensado não tem. Tem certeza? Eu já li esse livro 5 vezes. E eu tenho condensado lá em casa. Você sabe que o original dá quase 700 páginas. Condensado dá 300 e pouco. Então tá faltando muita coisa. Eu tô te falando. Fique esperto na palavra. Então, é um assunto muito sério, porque o Apocalipse, a Bíblia, fala de 3 bestas. 3 bestas. E a partir do momento que você só entende 2, você não está entendendo de Bíblia mais. Então, precisa ficar esperto nisso aí, porque isso aí é uma exposição grave para alguém que se diz servo de Deus, que tem obrigação de cumprir com a missão pregando o Evangelho a todo o povo tribilíngue. Bestas no Apocalipse são 3. Se falar só de 2, voltou para o jardim da infância. Tem que aprender a Bíblia de novo. E a segunda besta é a França. E se for cortar isso aí, tem que arrancar 22 páginas do Grande Conflito original e jogar fora. Então, o condensado é 300 e pouco. Pois é. Aí não tem, com certeza, se tem só 300 páginas no condensado, está faltando muito mais coisa. Os raízes que somos nós têm entendimento. E a nova classe vai ser iludibriada. Pois é, mas aí nós temos um tal de Bíblia, você já ouviu falar? Não, Bíblia. Eu sei. É rapadurona. Pega a rapadura e manda na cara, acabou. O cara não tem nada que falar. Pode ter a posição que for na obra. Pegou a Bíblia, mostrou, pegou o Espírito assim, mostrou, acabou. Não tem quem vai discutir, não tem quem vai questionar. A obra é de Deus, Arilson. Não, eu sei. Mas a obra de Deus, a igreja que é de Deus, nos dias de Cristo, a liderança fez o quê? Dos dias de Cristo? Levou ele para a cruz. Então, nós, independente de sermos líderes ou membros da igreja, nós somos servos de Deus. Agora, o cara que pular fora e ensinar o que não deve, ou não querer aprender o que está para ser ensinado, que Jesus pediu, que é o que está na palavra, vai prestar conta com Deus. Porque o assunto é sério. E a Bíblia é para ser ensinada como um todo. E se você apresentar Apocalipse, apresentando 3 bestas do Apocalipse, você consegue explicar o Apocalipse 17. Do contrário, você vai sair igual outros doidos que tem por aí, que vai falar de 7 papas, de besteira que não tem onde caber mais. É isso aí mesmo. Você entendeu? Vai virar essa criação de Sapolândia aí, inventando esse monte de coisa que não tem nada a ver. É pior que sapo gorjeando na beira da lagoa. Mas a Bíblia mesmo pulou fora. Justamente porque não entende as 3 bestas do Apocalipse. Que fala no Apocalipse.
Nós já citamos, Apocalipse 13 fala de 2 e Apocalipse 11 fala de mais uma. Então é muito sério esse assunto e é muito importante entender de fato isso e não abrir mão disso. De espécie alguma, em qualquer parte do mundo onde a gente esteja, saber que tem a Bíblia e o Espírito de Profecia que trata claro desse assunto. E aí não adianta abrir mão. Quer dizer, se eu ensinei a minha geração vai continuar com o mesmo ensino. A sua geração, todas as nossas gerações. E aí isso é a raiz que vai sendo mantida viva. Entendeu? Então não importa. Está viva a raiz. Então, o servo de Deus não pode ter medo de falar a verdade. Eu só ia falar que o Ariel está falando aí, é uma preocupação, porque hoje nós temos pessoas como você, como o pastor de domingo ali também, que eu achei que é um cara que já vi que manja também, que nos orienta isso aí. Mas futuramente a nossa geração não vai ter essas pessoas, vai ter tipo nós aqui. Se nós orientarmos como eu estou fazendo aqui, vocês estão orientando outros também. Então. Isso vai continuar, isso não para, porque essa obra não é nossa, ela é de Deus. E vai continuar. Assim, a preocupação do princípio foi... Não, entendi, está correto. Boa noite, moça. Vai continuar, com certeza, sem problema mesmo de levar. Mas é sério, porque Cristo confiou a missão à igreja. E nós somos a igreja. Na hora de ensinar a profecia, tem que ensinar tudo. Se você começar a tirar pedaços daqui e dali para ensinar... Entra Apocalipse. Acrescentar as pragas e tirar o direito, né, o direito à árvore da vida. Isso é sério. Lá, os últimos versos do Apocalipse, bem lembrado pelo Arius, quem acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra deste livro, está falando da Bíblia, ou vai ter praga, ou vai perder a eternidade. Qual dos dois que vale a pena? Nenhum. O importante é aceitar ele como ele é, como a palavra de Deus, e pronto. Não acrescenta e nem tira, porque o problema é grave. O fechamento da Bíblia estava divertido, fala bem claro sobre isso. Então precisa ficar ligado, porque essas citações são pesadas. Só para fechar essa aula de hoje, essas 3 bestas do Apocalipse, elas têm uma conexão tão importante, tão fácil de entrelaçar a história delas. Se nós percebermos, por exemplo, lá no capítulo 13, no verso 12, fala que a besta da terra teria tanto poder quanto a primeira besta quando ela estivesse na presença dela. Veja que coisa interessante. Verso 12 do Apocalipse 13 está falando que ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então, quando fala da terceira, que Apocalipse 13, 11 e 12 está falando da terceira, e aponta para a primeira, está mostrando que quando as duas se encontrassem, aconteceria isso, não é o que está falando aí? Quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 17, no verso 3, repete essa mesma profecia em outra linguagem. E ele me levou em espírito ao deserto, e eu vi a meretriz, que é o sistema católico tradicional, que nós estaremos estudando na próxima aula, montado nas costas de uma besta. Ele identifica qual que é, a primeira. Aqui tinha 7 cabeças e 10 chifres. Lá no deserto. Lá na América. Irmãos, está falando do encontro de Ronald Reagan com João Paulo II. Claramente, na Bíblia Sagrada. Olha quando que João escreveu isso, olha quando que aconteceu. Início da década de 80. Agora há pouco, século passado. Nós estávamos todos vivos. Assistimos isso na televisão. Verdade. E quando que escreveu? Antes do ano 100 da era cristã. Estava apontando que a terceira besta se encontraria com a primeira. Então vocês viram que esses trechos do Apocalipse que eu acabei de apresentar está mostrando o encontro da terceira besta do Apocalipse, que é os Estados Unidos, com a primeira, que é citado aí, que é Roma, o Vaticano. Isso aconteceu no encontro de João Paulo II com Ronald Reagan. Quando Ronald Reagan, inclusive, ajoelhou e beijou a mão dele, do João Paulo II.
Nós estaremos entrando em detalhes nesse estudo na próxima aula, Apocalipse 17, ainda contextualizando o período da igreja de Tiatira, na próxima aula. Vocês viram que os 2.300 anos, em poucos minutos, a gente consegue entender tudo de forma sintetizada. Mas o que aconteceu dentro desses períodos, nós fechamos agora a 6ª aula se tratando do santuário celestial, que trata dessa purificação desse santuário. Nós estamos mostrando tudo o que aconteceu aqui na Terra, que a profecia mostrou que estaria acontecendo dentro desse período, dos 2.300 anos. Por isso, se trata da maior cadeia profética da Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe, que tenhamos realmente absorvido bastante essa matéria, e até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, encerrarmos a oração. Santo Deus, muito obrigado pela tua instrução através da tua palavra, da pena inspirada também. E muito obrigado, Senhor, por compreendermos a mensagem que tu deixaste escrito para nós e a missão que tu tens confiado a cada um de nós. Muito obrigado por nos guiar, por nos dirigir, por nos proteger e por nos abençoar. Conduz os nossos passos, cada lar aqui representado, por esta oração, por onde quer que se encontrem, e para que naquele grande dia, Senhor, todos sejam contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade. Nos abençoe ao cumprimento da nossa missão, para que possamos cumprir com êxito. Com perdão de nossos pecados te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos um sublime